Fala galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje é dia 3/3/2026, são exatamente 22 horas e 11 minutos e eu não poderia deixar de faltar hoje, principalmente nessa data, que é uma data bem mística por várias linhas ocultistas, astrológicas, né? Tem muita movimentação planetária acontecendo hoje, lua cheia, né? E conforme prometido no último vídeo que eu tinha feito para vocês, eu falei que ia dar continuidade no tema do ocultismo, né? Que é um tema que particularmente eu gosto bastante, estudo bastante, né? Caso o áudio fique muito baixo, pessoal, vocês por favor escrevam aqui nos comentários, porque eu estava apanhando até agora aqui para fazer a instalação no microfone que eu comprei e falta uma pecinha aqui na cabeça para instalar o programa e não deu certo. Amanhã eu vou procurar algum profissional para poder instalar. Antes de estar iniciando o vídeo, eu gostaria de registrar aqui um agradecimento em particular a um amigo meu, Carlos Carneiro, que antigamente ele morava aqui em Uberlândia, a gente se conheceu quando ele morava aqui, né? Ele é natural de Palmas, do Tocantins, mas hoje ele está morando lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Ele, a esposa dele, a Érica, que é neurologista. E cara, o Carlos é daqueles amigos que não tem explicação, assim, o coração que esse cara tem. Esse cara, assim, ele já me ajudou demais, né? E continua me ajudando. É uma alma assim que especial, né? Esses dias ele achou o canal porque eu não divulguei muito, né? Para as pessoas e tal. Divulguei para ninguém, na verdade, né? Poucas pessoas, né? Simplesmente eu coloquei na minha página do Instagram e ele acessou o link do canal e me chamou. A gente conversou bastante e tal. E ele é profissional da área de TI, ele tem uma empresa fantástica que ele cria sites com uma inteligência voltada para a conversão de dados do Google, alavancar o site do profissional. Ele tem um foco bastante voltado para a área médica e jurídica, mas são todos os profissionais, né, do mercado autônomo, né, psicólogo, terapeuta e tudo mais, né? E vale a pena depois conhecer o trabalho dele. Eu vou até depois pegar o link da empresa dele, algum vídeo, e aí eu vou colocar aqui para quem tiver curiosidade, quiser acessar, ou também quem quiser o contato dele pode me passar, assim, é um cara que eu recomendo demais. E aí, conversando com ele, falei, né, dos desafios e tal, não sei o que. Ele é da área de TI, ele é engenheiro de computação, né? E aí ele falou, não, vou te mandar um kit aí de iluminação para você. Galera, vocês não têm noção, assim, que não dá pra virar a câmera do notebook aqui, mas ele mandou 2 pedestal profissional de iluminação aqui. Vocês não têm noção não, assim, espetacular o pedestal que ele mandou aqui, os 2, assim, né? E então, assim, cara, eu falo assim, né, eu antigamente, eu tinha assim, eu tinha uma ilusão, né, que conhecer muitas pessoas era um negócio bom. Eu achava que isso era network, entendeu? Que você conhecer qualquer tipo de pessoa, simplesmente para ter o contato da pessoa no seu celular. E aí a maturidade vai ensinando a gente que você tem que ser muito seletivo, né? Se você tiver amigo o suficiente para preencher os 5 dedos da mão, você já se sinta orgulhoso, porque é um privilégio, entendeu? Pessoas assim que você pode contar, que qualquer hora vai te dar uma força, vai te dar um amparo, entendeu? E não só para os momentos bons. Então, chega de enrolação, já falei 5 minutos aqui, bora pro vídeo, tá? Hoje eu vou trazer, pessoal, um conteúdo assim, já vou falar um pouco antes, tá? Eu não sou o maior especialista nesse cara, tá? Tem muitos vídeos aqui na internet que descrevem
muito bem a biografia dele, a história de vida, em mínimos detalhes, assim, nos pormenores, com datas, com registros de pessoas e tudo mais, né? É um personagem assim muito importante e talvez assim, pelo que eu já estudei nessa linha ocultista e esotérica, provavelmente no nosso tempo, eu estou falando assim, coisa de 200 anos para cá, talvez seja a figura mais emblemática que, que a gente tem no momento, né? E que influencia, pessoal, influencia muito, muito, muito até hoje. Influencia escolas iniciáticas, influencia o ambiente de maçonaria, influencia muitos rituais, muitos trabalhos que são feitos de magia, né? Então assim, estou fazendo essas ponderações porque assim, a vida dele foi bem... eu vou procurar, pessoal, não entrar no aspecto do julgamento, tá? Então me perdoe talvez alguma colocação que eu faça que passe essa imagem que como se eu estivesse fazendo um julgamento. Não é essa a minha intenção, tá? Mas a vida dele foi bem conturbada, né? E a pessoa em questão que eu vou trazer aqui para vocês é esse cara aqui, ó. Ele se chama Aleister Crowley, né? E eu vou trazer aqui 2 livros para vocês. Esse daqui que fala da biografia dele, é um livro bem completo, né? E esse outro aqui, que na verdade assim, esse daqui são mais alguns rituais que ele praticava, né? Não vou estar falando aqui os rituais, mas só vou dar um panorama para vocês do contexto em si, tá? Então vamos lá. Eu acho que assim, antes de estar iniciando no conteúdo, deixa eu estar fazendo uma abordagem aqui de quem que foi esse cara, né? Para início de conversa, o nome dele, o nome de batismo, né, de nascimento, de registro, que os pais dele registraram ele, não é Aleister Crowley, né? O nome dele de batismo é Edward Alexandre Crowley, né? Ele não gostava muito desse nome, né? E até pela vaidade, pelo egocentrismo, ele acabou substituindo o nome dele por Aleister Crowley. Ele queria um nome que passasse uma imagem mais forte, né? Ele nasceu dia 12 de outubro de 1875 na cidade de Leamington, condado de Warwickshire, acho que é assim que pronuncia, na Inglaterra, né? O signo de Libra com ascendente em Leão, né? Edward Alexandre Crowley era o terceiro Edward numa linhagem iniciada pelo avô e continuada pelo pai. O pai dele chamava Edward Crowley, né? Esse cara, pessoal, ele teve assim uma vida muito conturbada, mas muito assim. Esse cara aqui, assim, ele teve assim muitas experiências. E assim, como eu disse, né? Quem sou eu para julgar as experiências de vida de alguém, né? Mas pelo registro aqui da biografia dele, ele foi uma pessoa assim que, para o tempo dele, né? Você vê, o cara nasceu lá em 1875, né? Para a época dele, ele trouxe para o contexto da sociedade práticas que com certeza hoje, em 2026, elas seriam questionadas, né? Então assim, vocês imaginam aí quase 150 anos atrás, né? 1875 para 2026, vamos ver aqui esse horário aqui, pessoal, estou mais dando conta de fazer 2026, 1875, 151 anos, né? 150 anos, como eu falei. Então assim, esse cara aqui, ele é
ele é tido como o nome mais forte do ocultismo moderno, né? Tem uma frase dele aqui que eu achei muito legal no início do livro, que ele diz assim, ó, magia é a ciência e a arte de fazer com que mudanças ocorram em conformidade com a vontade. Vou ler de novo, tá? Magia é a ciência e a arte de fazer com que mudanças ocorram em conformidade com a vontade. Aqui eu vou fazer um parênteses já, pessoal, porque assim, não tem como falar desse cara sem falar em magia e sem falar em alquimia, né? Alquimia é um termo que assim, a gente vê muito, principalmente em conteúdo aqui da internet sendo utilizado, né? E a questão dos alquimistas, assim, de bate pronto, mesmo para uma pessoa leiga, que a gente colocar talvez essa questão, automaticamente vai vir à cabeça a imagem, né, lá do passado, de pessoas que transformavam ferro em ouro, né? Isso, pessoal, é uma, vamos dizer assim, é uma materialização que foi, não sei se de fato acontecia isso ou não, tem muitas histórias aí no meio do caminho, mas o que eu aprendi com relação à alquimia, que é assim, a alquimia, você pode fazer, aliás, você deve fazer a alquimia em você mesmo. Pô, Everton, como assim você deve fazer a alquimia em você mesmo? Vou dar o meu testemunho para vocês, tá? Como eu já disse aqui em outros vídeos, eu era uma pessoa assim que eu não tinha, eu era desconectado, né, de tudo que fosse relacionado à expansão da consciência, à empatia, a se colocar no lugar do outro, a se sensibilizar com a dor do outro, a pensar no amanhã. Eu era uma consciência assim primitiva, vamos falar assim, né? Conforme as minhas experiências de vida foram me moldando, eu sofri um processo de transformação. Então, o Everton, nós estamos aqui em 2026, o Everton de 20 anos atrás, lá de 2006, onde eu estava me formando em administração hospitalar pela São Camilo, em São Paulo, não é o mesmo do Everton de hoje. O Everton de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje. Então, esse processo de transformação que você vai fazendo na sua vida, que você vai subindo estágios de consciência, de evolução, ele é um processo de alquimia, entendeu? Você, por exemplo, sei lá, que nem aqui em casa, né? Eu quando vim para essa casa aqui, ela tinha uma energia muito pesada. Depois num outro vídeo eu vou contar isso para vocês, né? Do que era aqui, que eu fui descobrir depois também. Mas eu decidi transformar a energia daqui. Então eu fiz um jardim aqui, modifiquei a estrutura interna da casa, pintura, tudo isso você vai transformando, você vai fazendo um processo alquímico naquele lugar, entendeu? E quando ele diz aqui que a magia é a arte, é a ciência e a arte de fazer com que mudanças ocorram em conformidade com a vontade, porque assim, pessoal, talvez algumas pessoas que caiam de paraquedas aqui nesse canal, talvez ainda não se dê conta que o mundo espiritual ele existe, de fato, entendeu? E algumas entidades do mundo espiritual, pessoal, elas trabalham de uma maneira assim, como é que eu vou dizer para vocês? Não que necessariamente você tem que fazer uma oferenda para você ser atendido, certo? Pelo contrário, a grande maioria das bênçãos e proteções que a gente faz é da maneira que a gente busca, é da maneira mais simples que a gente é atendido, tá? Mas, como eu já disse também em outros momentos aqui, existem algumas
algumas linhas aí religiosas, né, que você se conecta com essas entidades, oferecendo para elas algumas oferendas, entendeu? Então, existe uma troca no mundo espiritual, isso que eu quero dizer para vocês, entendeu? E essa troca muitas vezes é para você atender algumas demandas que você coloca, entende? Por isso que ele coloca isso daqui, que a magia é a arte de fazer mudanças conforme a sua vontade, né? Então vamos lá. Eu vou ler o prefácio aqui para vocês, que é bem interessante, ele é bem resumido, tá? Até porque o livro é bem extenso, são 2 livros, então senão o livro vai ficar estendido demais, o vídeo vai ficar muito estendido, né? Vamos lá. De onde quer que se olhe, Crowley é incontornável. Sua influência atravessou décadas e tocou tradições tão distintas como a Wicca e a magia do caos. Suas reflexões se tornaram entranhadas de tal modo no esoterismo contemporâneo que frequentemente são repetidas sem que muitas vezes se saiba que vieram da própria besta. Besta é porque a mãe dele deu um apelido para ele, ela chamava ele de besta. E aí ele acabou ficando com ele tinha um codinome que era Besta 66, né? Até mesmo hoje em dia, o lugar comum da prática mágica enquanto fenômeno psicológico vai encontrar nele suas primeiras propostas, seja num curto ensaio em 1903, publicado em sua edição da Goetia, ou em um artigo mais extenso, publicado em 1916 na Vanity Fair. Ideia essa que acabou por lançar longe o véu de medo e mistério que pairava sobre as práticas mágicas e veio povoar o discurso esotérico durante todo o século XX. Crowley foi o grande tradutor das tradições do passado para a linguagem do mundo contemporâneo. E mesmo com sua prosa robuscada, seu sarcasmo vitoriano e seu projeto talvez excessivo de tornar a magia uma ciência tão clara quanto a química, ele conseguiu reencantar um mundo industrial em aparente desencantamento. Foi a besta do Apocalipse, que ao contrário das profecias, recriou o mundo e fez possível andarmos novamente entre deuses, tornando a vida não apenas mágica, mas verdadeiramente santa. Esse é o prefácio da biografia dele. Tá? Continuando aqui, tá? Aleister Crowley é um nome que provoca uma gama de reações. E realmente, pessoal, ele provoca sim uma gama de reações. Num dado momento, eu não entrei no aspecto da energia de admiração, tá? Mas tem pessoas que admiram ele. Mas facilmente talvez você é colocado numa energia de contestação, de abuso, de egocentrismo, né? E quando você vê, parece que você está entrando num aspecto de julgamento, mas depois isso se dissolve, né? Você, como eu disse no início, né? O intuito aqui não é julgar ninguém, simplesmente é transmitir para vocês aquilo que eu absorvi de determinado conteúdo. Aqui ele fala, então provoca uma gama de reações: admiração, ódio, amor, medo, incompreensão, fascínio, repulsa, adoração, ultraje, desprezo. Um homem que foi vários em um só, uma das vidas mais interessantes, controversas, intrigantes e influentes do século XX, para o bem e para o mal. Viveu muitas vidas em apenas uma existência, todas elas em profundidade, o que explica em parte o alcance de seu mito. Escritor prolífico e habilidoso, ocultista de profunda visão teórica e vasta experiência prática, montanhista ousado e dentre os melhores de seu tempo, apesar da falta de técnica e de treino. Celebridade polêmica, tinha prazer quase infantil em chocar, inventava ou aumentava episódios controversos e confirmava boatos infames. Então assim, isso aqui não é exagero, tá, pessoal? Que é colocado aqui na introdução do livro dele, da biografia dele. Realmente assim, ele foi um cara que eu vou complementando aqui porque é muita informação e sem você ter uma base para ler um pouco é impossível memorizar tudo o que aconteceu com a vida desse cara, tá?
Mas ele assim, ele vem de uma família rica, né? O pai dele, por exemplo, herdou uma cervejaria da família e o pai dele nunca teve interesse assim em ser um empresário, em replicar os negócios da família, não, nada disso. O pai dele era pregador, né? Pregava, pregava o evangelho cristão, né? Só que assim, e aí assim, consequentemente, o pai dele morreu quando eu vou contar mais pra frente aqui, mas só dando um briefing. O pai dele morreu quando ele tinha 11 anos, né? Na minha percepção, e assim, vendo tudo que aconteceu com a vida dele, o caminho que ele seguiu, né? Ele tinha ele assim, ele tinha muitos embates com a mãe dele, né? A mãe dele queria doutrinar ele por uma vida que ele questionava, que segundo ele não fazia sentido, né? Tanto é que depois da morte do pai dele, a mãe dele designou ele para o tio dele, né, ser o tutor dele, né? E foi uma das pessoas que ele não batia o santo dele com esse tio, né? Então assim, ele foi um bom vivant. Num determinado momento da história que ele herdou a herança do pai, né, que tinha morrido, né? Eu acho que ele estudava em Cambridge na época aqui, acho que ele fez direito, se eu não estou enganado, e fala aqui também que depois que ele se formou, ele nem foi atrás de pegar o diploma, o certificado, ele tipo assim, estava cagando e andando para o certificado, né? Então assim, ele se dava ao luxo de viver as fantasias dele, porque o dinheiro não era um problema para ele, né? Isso fez com que ele levasse uma vida, principalmente depois da morte do pai dele. Eu acho que assim, a morte do pai dele foi um gatilho para desencadear algo nele que até então estava adormecido, né? E esse algo nele veio muito de encontro a um questionamento das práticas cristãs, veio muito um questionamento da sociedade da época, do mundo de fantasias que ele via as famílias, né, mas que na verdade não era nada daquilo. Então ele veio para tipo assim, ele fala, cara, não é isso aqui a verdade, entendeu? Eu vou viver uma vida aqui com base em alguns valores que ele é totalmente diverso do que vocês estão pregando, né? Tanto é que assim, ele era uma pessoa, uma das marcas da trajetória dele aqui, e isso é uma prática muito forte na questão dos rituais que ele fazia. Ele trazia muito a questão da energia sexual e o ato sexual para o momento do ritual, né? Segundo ele, e não só ele, né, mas assim, estudando um pouco a questão dos próprios rituais, dessas linhas ocultistas, a energia sexual na concepção dele é que ela é uma energia muito poderosa. E no momento que você está concretizando o ato sexual desse ritual que era realizado, o desejo que é colocado em prática nesse momento, ele se materializa. Então, era-se utilizado, né? Escolhe-se determinado assunto para colocar naquele ritual. E aí, através, no ápice do ato sexual que era feito ali, era colocado em questão esse desejo que vinha sendo proposto, né? Aqui fala do pai dele, né? O pai dele era de família, o pai dele, Edward Crowley, era de uma família de Quakers, dono de considerável fortuna proveniente de uma cervejaria. Então vamos lá. Isso, exatamente. Fala aqui da morte do pai, né? O pai morreu quando ele tinha 11 anos, o pai morreu de câncer na língua, né? A relação espinhosa com a mãe, né? E aí com a mãe e o tio é colocado aqui, né? Tanto é que num dos trechos aqui ele menciona, né? Ele jamais pensaria como meu tio
Traz do meio pudesse a mim, o martírio dos internatos. A mãe dele colocou ele em internato. A mãe dele, tipo assim, sei lá, tava no papel de mãe, né? Vai saber também o que ela tava, qual que era o intuito dela. De repente ela fazia, não era para pegar no pé dele, não, era uma maneira assim de educar o filho e buscar o melhor para o filho, né? Mas ele entendia que a mãe dele perseguia ele, né? Uma coisa que eu anotei aqui, tem um nome aqui difícil de pronunciar, Archibald Douglas, foi o veículo, que era um amigo dele, né? Foi um veículo de acesso a um dos vários umbrais de iniciação na vida de Crowley. Vamos ver aqui o que eu anotei. Exatamente, ele estudou em Cambridge, né? Fez direito, não foi buscar lá o certificado, né? Exatamente, foi nesse período aqui que ele estava estudando em Cambridge que ele foi lá e modificou o nome dele, né? Para Alistair, né? Legal. Uma coisa que, assim, eu costumo, nesses livros aqui que eu leio, que muita gente talvez só crucifica o cara, ou tipo assim, não entende, né? Ou simplesmente julga o cara e fala, não, esse cara aí é um cara que fazia ritual de magia negra, ele era um adorador satânico, né? Provavelmente era, né? Mas assim, tem algumas coisas que o cara coloca que faz a gente pensar, né? Por exemplo, ele diz aqui, ó, não se deve praticar magia com o objetivo de conseguir dinheiro, nem cobrar para praticar magia e nem pechinchar ao comprar material ritualístico. Depois mais para frente tem uma parte, deixa eu ver se eu até acho onde ele fala essa questão de você fazer magia voltada para a obtenção de dinheiro. Deixa eu ver se eu acho aqui já. Exatamente. Então vamos lá. Ele dizia o seguinte, né, que uma das tarefas, que a gente como encarnado aqui tem, que é quase que uma obrigação, é você se conectar com o seu anjo guardião, né? Ele chamava de anjo guardião, né? Talvez assim a gente entenda por anjo da guarda, né? Não sei se é a mesma conotação, mas ele dizia que o anjo guardião é a sua tarefa você se conectar com ele, porque ele é o ser espiritual que vai estar com você em todos os momentos da vida, né? Então vou ler aqui essa parte do livro que ele fala sobre isso. A primeira parte do ritual, ele fala aqui do ritual para você se conectar com o seu anjo guardião. Eu vou ler aqui para vocês. Leva 6 meses. Então, segundo ele, demora aproximadamente 6 meses você praticando esse ritual para você se conectar com o anjo guardião. Isso na prática dele, né? Ele fez assim e falou, eu fiz assim, deu certo. Quem quiser copiar, copia, né? Antes do que não é de se esperar nenhum tipo de contato com o anjo. Então ele dizia que antes de 6 meses é muito difícil você conseguir. Curiosamente, as versões em alemão do texto se referem a 18 meses. Então em alemão dizia-se que demoraria 18 meses e não 6. Né? Durante esse período, o mago deve acordar sempre antes do alvorecer, dirigir-se a um local reservado e rezar, procedimento que deve ser repetido antes do anoitecer. Além disso, exige-se que o adepto mantenha a castidade, a abstinência de álcool e drogas, além de perfeito equilíbrio de suas relações e atos. Se tudo correr como esperado, chega o momento em que o anjo se revela ao mago, que passa então a ter poder sobre seu demônio pessoal. Então, vamos lá, deixa eu traduzir aqui para vocês. Na concepção dele, uma vez que você se conectasse com o seu anjo guardião, e o anjo fosse revelado, né? O anjo se revelasse para a pessoa, que aqui ele identifica como um mago,
ele dizia-se então que o mago passa a ter o poder sobre o seu demônio pessoal. Então, o que é o seu demônio pessoal? Do meu ponto de vista, tá, pessoal? O demônio pessoal, ele é diferente de cada um. Talvez algumas pessoas tenham vários demônios pessoais, com certeza tem. Mas ele pode estar ligado ao alcoolismo. Então, a pessoa pode ter um demônio pessoal que o alcoolismo leva ela para lugares indesejados. Isso pode estar relacionado à droga, isso pode estar relacionado a sexo, isso pode estar relacionado à prostituição, isso pode estar relacionado a roubalheira, a desvio de dinheiro, a roubo, entendeu? Então, assim, ele diz o seguinte, que uma vez que o anjo se revela para você, que o anjo guardião se revela para você, você passa a ter o domínio sobre essas energias, que do ponto de vista dele são energias demoníacas, né? Daí por diante, continuando aqui, daí por diante, o mago conduz sua vida sob as graças do anjo e contando com a subserviência dos demônios. Então ele diz que uma vez que você se conectou com o seu anjo guardião e ele se identificou para você, você vai ter o domínio sobre essas sobre essas, sei lá, essas energias, né, demoníacas que ele coloca aqui, né? Voltando para aquela parte que eu falei, né, da magia, né? Segundo Crowley, quem está sob a guarda do seu anjo pessoal não precisa de magia para conseguir nada disso, pois as coisas fluem naturalmente. Portanto, o ato de realizar um trabalho mágico com o objetivo de conseguir coisas mundanas só reforça a existência entre o mago e seu anjo guardião. Então ele diz o seguinte, na concepção dele, o trabalho da sua vida é você se conectar ao seu anjo guardião, entendeu? O trabalho da sua vida é você ter essa intimidade com o seu anjo da guarda. E aí ele diz o seguinte, que pensa o seguinte, né, pessoal, assim, você está se conectando com um ser espiritual. Do ponto de vista dele, e eu acredito muito nisso que ele fala também, é assim, vocês conseguem entender que é muito assim, supérfluo, se você está se conectando com um ser espiritual, para requisitar para ele, para pedir para ele coisas materiais. Vocês conseguem entender a profundidade que ele está colocando a questão? Entendeu? Ele diz que assim, que ele abomina isso, você fazer algum ritual, alguma prática voltado para enriquecer, para dinheiro e não sei o que e tal, porque na cabeça dele, quem está fazendo isso só demonstra que não tem conexão nenhuma com o seu anjo guardião, o seu anjo da guarda, porque se essa pessoa tivesse esse alinhamento com o anjo da guarda, as coisas iam fluir naturalmente na vida dela, entendeu? Por quê? Porque através do anjo guardião dela, isso iria fluir, não precisaria estar pedindo, entendeu? Então o trabalho principal na concepção dele é você ter essa aproximação com o seu anjo da guarda, né? É bem interessante isso aqui para a gente pensar, né? Principalmente assim, no momento que a gente está hoje, né? O misticismo, o esoterismo, né? Ele virou uma indústria, né, pessoal? Hoje é uma indústria, né? De pessoas que utilizam através de dons, né, de ferramentas. Não estou dizendo que não é para cobrar não, até porque eu mesmo já fiz jogo de tarô, já fui atrás de outras técnicas aí. Você paga, entendeu? Para você acessar isso, né? Por outro lado, né? Eu falo que assim, a vida às vezes coloca algumas pessoas no nosso caminho que faz com que a gente reflita, né?
esses dias atrás, eu não tenho autorização para falar, tá? Então assim, eu vou ocultar o nome, né? Mas eu fui num terreiro aqui, que é um terreiro que fazia muito tempo que eu não ia, né? E aí, vira e mexe, eu ia lá antigamente tomar um passe, né? É, tinha uma pessoa assim, tinha um pai de santo, um amigo meu que frequentava lá, eu conheci esse lugar através dele, só que ele morreu, depois que ele morreu eu nunca mais fui lá. Só que quem era na verdade a pessoa à frente lá do lugar, do centro, é um senhor que ele tem aquele lugar lá, eu não sabia da história não, ele comprou aquele lugar há 45 anos atrás. Então há 45 anos a espiritualidade falou para ele, ó, você tem que comprar esse local, você vai transformar isso aqui num lugar de atendimento, voltado para a religião da Umbanda, né? E aqui vai ser um lugar de iniciação, de práticas, de acolhimento. E ele é uma pessoa que joga búzios, né? E quando eu fui lá esses dias atrás jogar com ele, eu perguntei para ele, né? Aliás, eu sabia que ele não cobrava, perdão, corrigindo. E na verdade, assim, a moeda de troca, na verdade, se você quiser, você leva alguns alimentos, tá? Eu levei 2 cestas básicas, né? E aí, conversando com ele, a gente ficou mais de 1h30 conversando ali, era assim, uma alma assim, meu Deus, assim, evoluidíssima, né? Ele falou assim para mim, ele falou, Everton, esse dom que eu tenho aqui, eu não posso cobrar, entendeu? Isso aqui não sou eu que tenho esse dom aqui, eu só sou um mensageiro, entendeu? O dom é de Deus, é de Jesus, eu sou um mensageiro, que eu estou aqui para trazer uma informação para quem senta aqui. Então essa consulta espiritual que eu estou fazendo aqui com você, ela não vai ser paga com coisas desse plano, entendeu? Não é a moeda desse plano, é a moeda espiritual, entendeu? Que ele vai receber por conta desse trabalho que ele faz. E eu achei assim, de uma pureza espetacular isso daí que ele me falou, né? Continuando aqui, esse cara aqui, o Aleister Crowley, pessoal, ele tipo assim, ele chegou uma fase da vida dele que ele quis criar uma corrente esotérica, né? Que se chamava Telema. Então vou ler aqui para vocês também o que era essa Telema, né? Telema é uma filosofia espiritual e sistema religioso esotérico fundado por Aleister Crowley no início do século XX. Princípio central. A frase mais conhecida da Telema é: faze o que tu queres, há de ser o todo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Então, vou ler aqui até porque está no livro do jeito que está lendo. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Todo homem e toda mulher é uma estrela. A etimologia desse nome Telema, ela vem de origem do grego e significa desejo, vontade e intenção. Muita gente verbaliza essa questão dessa escola iniciática que ele criou, essa Telema, só nessa primeira frase aqui no início, né? Faze o que tu queres, né? Eu mesmo, quando eu comecei a estudar o conteúdo dele lá atrás, eu tinha a impressão que ele adotava para a vida dele só essa questão do faze o que tu queres, entendeu? Deixa eu colocar o carregador aqui no computador, que está acabando a bateria. Então ele falava exatamente isso. Eu tinha a impressão que ele praticava isso para a vida dele, né? Faze o que tu queres. Por quê? Porque lendo o conteúdo aqui da biografia dele, vocês vão ver o seguinte: ele era um cara que, assim, ele não tinha pudor no aspecto da energia sexual dele, entendeu? Depois de um tempo ele foi descobrir que ele era bissexual. Então, se desse na telha dele, ele transava com homem, ele transava com mulher casada, ele assim, e ele teve filho, foi casado, né? Teve filho dele que faleceu, né? Só que no fundo, na verdade, complementando
essa questão iniciática aqui do que faz o que tu queres, né, desse lema, dessa escola iniciática dele, a explicação por trás disso, que assim, eu não tive essa explicação através de absorver o conteúdo dele, eu tive essa explicação de outras pessoas que eu consultei aqui, que dizem o seguinte: o faze o que tu queres está relacionado à questão do amor. Então, se tudo aquilo que você for fazer, a intenção sua tiver amor, você pode fazer. Você não precisa estar apegado a nenhum dogma religioso, nenhum dogma da sociedade, nada disso, entendeu? É isso que eu falo, que assim, que eu falei lá no início do vídeo. Por que ele teve essa... ele foi muito contestado para a época dele, né? Uma, porque isso aqui era assim... eu falo assim, né, pessoal, como eu falei num vídeo recente aí, né? Eu acho que na nossa vida a gente escolhe qual energia a gente quer trilhar. Se a gente quer trilhar a energia da luz ou se a gente quer trilhar a energia da sombra. Torno a repetir, na minha opinião, não tem como você ser da luz e ir na festa da sombra, entendeu? É incompatível. Então, se você quer seguir determinado caminho, existem algumas práticas ali que a questão como um todo aqui, e que eu aprendi, e que vai ser um divisor de águas talvez nessa reflexão de você não fazer o que você quer, é você se colocar no lugar do outro. Então, essa questão de você ter a empatia, simplesmente de você pensar assim, a minha felicidade vai gerar a dor de alguém, você já corta o mal pela raiz, entendeu? Só que ele não tinha isso, ele entendia de uma outra maneira e está tudo bem, ele entende do jeito dele, eu entendo do meu, né? Quando eu falo também dessa questão disruptiva para a época, ele foi um cara assim, ele chegou um momento, fala aqui no livro dele, que ele percebeu que esse aspecto dessa libertinagem dele dava muito ibope, né? Para a época. Ele passou a convidar jornalistas para os rituais dele. E aí assim, né, você imagina, eu costumo dizer assim, isso aí também nessa minha caminhada aqui, eu acho que todo mundo que se predispõe a se colocar num lugar de superioridade com relação a algumas práticas que a pessoa aprende e se enaltecer por conta disso, querer se diferenciar de um ser humano normal, na minha opinião, pessoal, ela já é uma prática de magia negra, entendeu? E ponto, entendeu? Eu acho que assim, se você quiser fazer alguma coisa para você, sem prejudicar ninguém, um agradecimento, uma conexão, eu acho que eu aconselho, tanto é que eu faço isso. Agora, você desenvolver algo que é do mundo espiritual, que você vai fazer para prejudicar alguém, para interferir numa situação, para interferir no livre-arbítrio de determinada pessoa, de determinada situação, é aquela história, o boleto vai chegar, entendeu? Ou nessa vida ou em outra, não tem como. Ninguém foge disso, isso é uma consequência universal daquilo que a gente pratica aqui, né? Vamos lá então, está acabando aqui. Uma coisa legal aqui. A primeira filha dele, ele colocou um nome, pessoal. Olha só o tanto que o cara era diferente. Ele colocou esse nome aqui na filha dele. Eu vou ler, mas é muito difícil. Talvez eu pronuncie errado. A filha dele se chamava Nuit Ma Ardor Hecate Safo Jezebel Lilith. O pomposo nome foi justificado por Crowley como sendo uma homenagem a Nuit, senhora das estrelas, a Ma, deusa da justiça, porque Libra era o signo ascendente,
a Hathor, deusa do amor e da beleza, pois Vênus rege Libra, a Hécate como referência aos deuses infernais, a Safo por ter sido a única poeta mulher da história, a Jezebel por ser um dos seus personagens favoritos nas escrituras sagradas e a Lilith por ser sua demônia favorita. Você vê o tanto que o cara era diferente, né? Por exemplo, né? Até essa questão de hoje, né? Se é um dia, essa questão do número 3, né? Portal 3 do 3, a somatória da 33, que 33 é o número na escala de iniciática da maçonaria, é o número de mais alto grau de maçonaria, o número 33. 33 é a data que Jesus faleceu, né, segundo os relatos. Muita coisa assim, pessoal. A gente acha que isso daqui é besteira, mas eu sinto dizer para vocês, pessoal, toda essa galera que a gente vê que são da alta sociedade do mundo, não estou dizendo da alta sociedade aqui do Brasil, não, com certeza também tem, mas vamos pegar e falar da questão da alta sociedade do mundo. Eles têm um pé, não, talvez os dois, em todas essas práticas ocultistas, entendeu? Nada do que, começa a reparar, pessoal, nada do que é feito a nível macro acontece sem que tenha algum alinhamento numérico, algum alinhamento cabalístico, algum alinhamento astrológico, algum alinhamento bíblico. Tudo tem uma amarração e não é coincidência, pessoal. São situações que são colocadas naquele momento. Por quê? Porque elas não são aleatórias. É para que através disso seja criada uma egrégora, que é uma junção de energias para aquela situação, para canalizar mais o que eles estão querendo, entendeu? Então você cria essa atmosfera em torno daquilo e a coisa acontece, entendeu? Tanto é que assim, eu não sou um profundo conhecedor do judaísmo, né? E da escola judaica, mas, por exemplo, nós estamos aqui vivenciando a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Eles iniciaram a guerra agora, no período que se festeja, eu nem sabia disso, a festa do Purim, que é um momento judaico, quando teve uma outra treta aí do passado, uma outra guerra entre Israel e os persas, né? Os persas é o povo que hoje é o Irã, né? Então, assim, é para vocês, volto a dizer, a ideia aqui não é evangelizar ninguém, para que ninguém saia comprando material do cara, fazendo isso, praticando e tal. Tanto é que, assim, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: não se mete em fazer coisa ritual, magia, se você não sabe o que você está fazendo. Você pode abrir alguns portais aí, você pode permitir algumas coisas entrar na sua vida que você não está preparado, entendeu? Que você não tem a estrutura espiritual para suportar aquilo, entendeu? Então, a título de curiosidade, e se alguma coisa que eu falei te chamou a atenção, faz o que eu faço, vai atrás, estuda, pesquisa, desapegue de julgamento, entendeu? Não entre nessa energia do julgamento, de apontar se o cara é isso, se o cara é aquilo, não, Se tiver alguma coisa que presta ali para você absorver, tá tudo bem. Se não tiver também, acabou, entendeu? Não por exemplo, eu tenho esses 2 livros que eu comprei dele, né? Que conta a história dele, esse de rituais e tal. Acabou para mim, eu não preciso mais de nenhum outro, não preciso mais consumir esse material aqui, porque do que eu já vi, já é suficiente para eu entender onde eu estou pisando e eu vou até aqui, não preciso ir mais longe, entendeu? Aqui ele fala a questão da magia sexual, né? Então vamos lá, só dando uma explicação aqui.
O termo magia sexual pode ser sucintamente definido como o uso ritualístico do sexo para atingir determinados estados mentais, como os provocados por meditação ou drogas, para reverenciar ou criar algum deus ou entidade, ou ainda para provocar efeitos concretos, realização de desejos, melhoria de saúde e finanças. Isso é uma realidade, tá, pessoal? Falo pelo que eu já estudei, não porque eu nunca fui, nunca vivenciei na prática, né? Mas, sim, realmente essas escolas iniciáticas, eles utilizam da energia do ato sexual, né, em rituais para canalizar entidades, para canalizar energias, né, enfim. O que mais aqui? Então vamos lá, finalizando aqui, talvez tenha alguma outra coisinha que eu quero falar. Ele morreu em 1947, né? Você vê que assim, aqui na trajetória dele, fala que no começo da vida dele, que ele herdou a herança do pai, ele teve uma vida assim, de muitas regalias, né? Mas conforme o dinheiro foi acabando e pelas extravagâncias que ele fazia, ele foi um cara assim, que no fim da vida ele dependia de pessoas que, que admiravam o trabalho dele, que tinham alguma conexão com ele, e bancava um aluguel, bancava uma alimentação, ou famílias que mandavam as pessoas lá, os filhos, né, alguém para absorver o conteúdo ocultista dele, né? Mas o fim da vida dele foi bem assim, de não ter condições, de não ter onde morar, vivendo de favor, entendeu? Os livros dele, que ele foi publicado só depois da morte dele, que tiveram assim uma ascensão, né? Olha só que legal, né? Eu falei da questão aí de você se meter a fazer coisas, né? Nesse livro aqui, que ele fala dos rituais, né, que ele praticava, meio que um manual, né? Bem confuso, tá, pessoal? Não tem nada assim de... Não tem coisa fácil, não, tá? São coisas assim que demandam uma profundidade bem séria, caso alguém tenha interesse em fazer, né? Mas ele diz aqui, ó, na verdade, para se receber poderes mágicos reais, o magista primeiro precisa tornar-se um indivíduo de integridade espiritual superior. Para exercer poderes como um Deus, deve-se ser como um Deus. Olha só para vocês verem, né? É muita loucura, né? Vou ler de novo, tá? Na verdade, para se receber poderes mágicos reais, o magista primeiro precisa tornar-se um indivíduo de integridade espiritual superior. Até aí eu concordo. Até aí eu acho que assim, para você se conectar com esses seres, com essa energia espiritual, chega uma hora que você tem que decidir quem é você no rolê, entendeu? Como assim decidir quem é você? Porque senão, imagina o seguinte, você tem uma abertura, todos nós, pessoal, assim, depois eu vou trazer um livro aqui, que eu estudei, de um cara, ele chama Alexandre Comino, né? Ele é um bandista, um dos caras que mais conhece de Umbanda no Brasil. Ele fala muito sobre mediunidade e incorporação, né? Eu fiz um curso com ele e ele dizia o seguinte: todos nós temos a capacidade de mediunidade. Qual que é a diferença de pessoas de um para o outro? É a dedicação que aquela pessoa tem para iniciar nessa prática, entendeu? Porque a grande maioria, pessoal, dessas incorporações, desses acessos mediúnicos, o download, ele não vem assim do nada. A pessoa leva uma vida que não é de prática espiritual, geralmente é um trabalho assim, que você vai preparando o seu corpo, o seu espírito, para receber essa informação, entendeu? E aí, o que eu falo, né? Por que você tem que ter esse alinhamento? Porque imagina o seguinte, você vai ter acesso a
a essa ponte, né? Eu falo que assim, você vai ter esse celular, esse WhatsApp lá do além, para receber essas informações, pegar os sinais, sentir as coisas do ambiente. Só que aí como que você vai ter esse canal de conexão e aí hora que você não está nesse mundo, nessa vibe aí, você leva uma vida totalmente duvidosa, que a espiritualidade vai olhar e falar, pô cara, mas assim, me ajuda, né? Como é que você quer ter essa conexão comigo e você leva uma vida aí toda errada? Chega uma hora, pessoal, que a espiritualidade desiste. Ela fala, cara, dou conta não, segue tua vida aí, e realmente ela desconecta, entendeu? Se você não está alinhado com o seu propósito, com aquilo que você veio fazer aqui, com quem é você, entendeu? Não dá para você viver essa vida paralela de dupla personalidade. Então, senão você vira um pedinte espiritual. Quando você está mal, você vai lá e ajoelha e procura Deus, e procura se conectar. Mas quando você está bem, você está cagando e andando. Você não frequenta um lugar, você não ajuda ninguém. Uai, aí a conta não fecha, entendeu? Então, assim, isso é um negócio legal que ele colocou. A outra parte aqui que ele fala dessa questão de poderes, de Deus e tal, eu acho meio viagem isso aqui, né? Eu acho que aqui é muito mais o ego falando, né, do que a humildade de você ser só um instrumento, como disse o senhor lá que eu fui esses dias atrás aí jogar o Búzios, né? Então é isso, pessoal, o vídeo que eu queria trazer para vocês. Tô com o olho tá meio fechado aqui, que eu operei meu olho na sexta-feira. Um amigo meu lá de São José do Rio Preto, o Dr. Tiago Pizarro, também deixar registrado aqui. Mas é isso, pessoal, acho que assim, vocês vão encontrar muito conteúdo aí na internet de ocultismo sobre esse cara, né? Torno a dizer, tá, pessoal, esse nome aqui, o Aleister Crowley, ele é um nome que hoje, talvez assim, daquilo que a gente está vendo aí no mundo, dos casos não vou citar o nome aqui não, mas as denúncias que está tendo lá daquela ilha e tal, essa galera aqui é tudo discípulo desse cara, entendeu? Grande maioria é discípulo dele, entendeu? Essas práticas aí, essa canalização, entendeu? Sei lá, acho que cada um escolhe qual que é a conta que quer pagar, né, pessoal? Acho que eu aprendi isso daí. O boleto ele chega. Se você leva uma vida que como se diz, né? Quando não tem ninguém, quem é você quando não tem ninguém olhando, né? Essa pergunta, se você não consegue ter a transparência para dizer quem é você, se você tem vergonha para dizer quem é você com essa pergunta, esteja preparado, porque o teu boleto vai chegar, entendeu? Eu acho que, como eu disse, né, em outros vídeos aí também, a passagem nossa por essa vida aqui ela é muito rápida, né? 70, 80 anos, 90 anos aí é um tiro, pessoal. Então, depois que a gente morre, a gente vai sendo esquecido, entendeu? Agora, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente honrou, aquilo que a gente construiu no aspecto da sua verdade, isso daí ressoa para a eternidade, entendeu? Isso daí vai ressoar pelos seus filhos, pelos netos, né? Então, eu acho que esse é a grande tarefa, né? E fora isso, né? É a questão de você entrar melhor do que você saiu. Acho que isso é uma coisa que eu aprendi. O maior desafio meu, que eu acredito, é eu sair dessa vida melhor do que eu entrei, entendeu? Minhas experiências, o que eu tive, eu ressignificar isso, eu fazer essa alquimia do meu ser para que eu consiga alcançar essa evolução espiritual, né? E que meu espírito, minha alma possa seguir uma jornada
que de repente não precise passar por coisas que eu passei nessa encarnação aqui, que eu resolvo algumas coisas que eu vim fazer aqui para que o meu espírito evolua. Ponto, é só isso, entendeu? Então tá bom, pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e se inscreva aí no canal, comente sobre o áudio, eu queria dar uma escutada sobre o áudio, sobre a iluminação, se melhorou também, tá bom? Se inscreve aí no canal, curte, compartilha, tá bom? Forte abraço aí, fiquem com Deus e até mais.